Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro e salvem os pinguins na Amazônia. Bem, o tema desse episódio é justamente isso, é sobre essa questão da demagogia que está sendo feita nessa questão da Amazônia, que essa narrativa de que a Amazônia está sendo destruída pelo governo Bolsonaro só porque ele acabou cortando uma mata de ONG ambientalista por lá na Amazônia. E aí estão fazendo toda uma campanha de difamação mundial do governo Bolsonaro e do Brasil. Aí estão usando fotos de queimadas que nem são atuais, é de outras épocas, de outros anos, ou até de outros lugares do Brasil. Mas aí vem artista, vem personalidades, influencers, né, como chamam, a dizer que, meu Deus do céu, a Amazônia está sendo destruída pelo malvado Bolsonaro. Aí usa lá a hashtag #PrayForAmazonas. E aí toda aquela comoção mundial para dizer que o governo Bolsonaro está acabando com o pulmão do mundo. Aquela falácia de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Porque fala que não, porque a Amazônia ela é, né, maior, é a floresta tropical, inclusive o termo que se refere à Amazônia, floresta tropical, é o termo rainforest, que seria como se fosse floresta chuvosa. Então, aí floresta pluvial é o termo. E aí, como tem bastante umidade lá, corre muita chuva torrencial lá por lá da Amazônia, acaba dizendo que não, como tem muita umidade, aí justamente no processo de fotossíntese, o processo de fotossíntese, fazendo aqui uma pequena aula de biologia aqui para vocês, é o processo de fotossíntese, onde a planta ela acaba assim absorvendo o gás carbônico, acaba como se fosse assim inalando, colocando assim um paralelo com o ser humano, é como se a planta inalasse assim o gás carbônico da atmosfera, e aí através da luz do sol ela produz seu próprio alimento, através de produzir glicose, e com isso também houvesse a liberação de oxigênio para a atmosfera. É o contrário da nossa respiração, que nós inalamos oxigênio e exalamos gás carbônico. Na fotossíntese é o contrário, a planta, como se fosse assim, inala o gás carbônico e exala, libera o oxigênio. E como a Amazônia, né, como fosse, é floresta, né, floresta maior biodiversidade do mundo. E aí, por conta de liberar bastante oxigênio, aí foi chamada de o pulmão do mundo. É como se a maior liberação, concentração de oxigênio liberado estivesse na Amazônia, o que não é verdade. Onde se concentra mais oxigênio liberado para a atmosfera são nos oceanos, principalmente com as algas marinhas. A porcentagem de liberação de oxigênio da Amazônia é bem pouca. Mas essa falácia de que a Amazônia, como é o pulmão do mundo, aí tem que haver uma intervenção internacional na Amazônia. E eu falo bastante sobre isso, nessa questão de intervenção internacional na Amazônia, no episódio 9 do Zentoncast, chamado aí o Mimimi Germano-Norueguês. Eu falo mais sobre essa questão lá da Amazônia, qual a verdadeira intenção dessa narrativa mundial contra aí o governo Bolsonaro nessa questão da Amazônia. Então, como eu disse, as personalidades ficam usando fotos aí de queimadas para fazer toda aquela demagogia, para dizer que está conscientizando aí com a causa ambientalista, com a causa aí
da Amazônia, vamos salvar a Amazônia. Aquela coisa de artistas que nem falam nada, não querem saber de política, não querem saber dessas questões aí de globalismo que a gente fala sempre, né? O que eu falo, o pessoal aí conservador, e quando fala, e só fala ali coisas fúteis, os artistas falam aquelas coisas fúteis, ou outras nem tantas, coisas assim importantes, mas essa questão de política eles preferem não falar nada, mas quando falam, acabam falando a causa assim em prol lá da causa ambientalista, da causa globalista. Então aí muitos ali são usados como massa de manobra, outros nem tanto. Outros sabem muito bem o que estão fazendo. Outros usam justamente, eles não querem saber ali da verdade, só querem usar da narrativa para ferrar aí com o governo Bolsonaro, já que eles não gostam do governo Bolsonaro e gostam. Aí muitos ali acabam apoiando a esquerda, esse pessoal, esses artistas, personalidades, muitos ali acabam apoiando a esquerda e eles não querem nem saber se a foto é falsa, se é lá o sei lá, a outra lá pintou uma girafa, falando que luta pela Amazônia, mas tem foto da girafa. Aí você tem bota foto de animais mortos, se é da Califórnia, se é da Índia, sabe de onde, mas eles dizem lá que é da Amazônia. E não estão nem aí pra isso. É tudo por narrativa. Eles usam toda essa demagogia pra isso. Mas então, aí tem uma outra questão aí. A esquerda, ela, em alguns casos, ela acaba usando de certas atitudes que pode ser consideradas espontâneas. E eles falam, o pessoal da esquerda fala que aquilo ali é algo demagogo. Por exemplo, teve o caso de um sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro, onde o sequestrador ia simplesmente incendiar o ônibus, estava ali com 37 passageiros, acho que era assim, 36 passageiros incluindo o motorista, aí dá 37. Ele ia incendiar o ônibus, e aí veio a polícia e acabou abatendo esse sequestrador com snipers. É claro, o pessoal de direitos humanos, o pessoal aí da esquerda, o pessoal do PSOL acabaram criticando o ato por conta de bater pro sniper, porque não, tinha que negociar, que não sei o que. Ele só estava com uma arma de brinquedo. O termo correto é simulacro. Ele só estava com um simulacro, não ofereceria nenhum perigo. Não ofereceria nenhum perigo, a não ser que ele estava lá querendo queimar o ônibus, né? Mas enfim. Uma outra coisa que a esquerda acabou criticando é justamente a atitude do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em descer lá do helicóptero e sair comemorando tudo que aconteceu, o procedimento ali da polícia. E aí o pessoal da esquerda ficou, olha só, vejam só, o governador está comemorando a morte de um ser humano, meu Deus, é um psicopata. Eu vi o pessoal aí da esquerda, tweet do pessoal da esquerda falando, é um psicopata, é um sociopata, sei o que, comemorando a morte de uma pessoa, quando na verdade ele estava comemorando todo o procedimento da polícia. Porque aconteceu vários casos aí, né, do sequestro do ônibus 174, que a polícia acabou não agindo, não tinha ali sniper, né? E acabou aí uma refém acabou morrendo. Teve no caso também da Eloá, né, que aconteceu lá em São Paulo, em algum lugar de São Paulo, não me lembro qual foi, a casa da garota lá, Eloá, que acabou sendo morta ali pelo namorado. Ele tava ali, ela foi sequestrada, aí
fez toda a negociação, até a Sônia Abrão foi tentar negociar com o cara. Sônia Abrão, apresentadora lá de TV, ela foi lá negociar com o cara. Mas a Eloá acabou sendo morta. Não, porque ela não tinha o sniper. Mas nesse caso, nesse sequestro do ônibus, teve lá sniper e acabou dando tudo certo. E por isso que o governador saiu lá comemorando, porque deu tudo certo ali. Morreu só o sequestrador e não 37 pessoas ali no ônibus. E aí a esquerda viu esse ato do Witzel, não só esse ato de comemorar, mas todo o procedimento ali do sniper, não sei o que. Eles viram como se fosse algo demagogo. Como se fosse ato político partidário. Aliás, essa questão de política partidária, eles falarem, né? Os esquerdistas falam tudo que é contrário a eles. Eles dizem que é político partidário, sendo que nesses chamados atos pela educação gratuita, pública de qualidade, tá lá a bandeira do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSTU, do PCO, mas eles falam que não é partidário. Aquilo ali é espontâneo, aquilo ali é causa dos estudantes e dos professores. Já falei sobre isso no episódio chamado Balbúrdia Vermelha, aqui do Isentão Cash. Então, eles falam que isso é um ato político partidário do governador. Ele tá querendo garantir sua reeleição. Bem, o Witzel tá com um papo de que ele quer se candidatar à presidência em 2022. Eu acho que é demais, né? Precisa resolver os problemas do Rio de Janeiro primeiro, que são muitos. Segurança pública é um deles, né? É o principal. Então precisa resolver isso aí. Aí, pensar em presidência, calma lá, né? Mas aí fala que isso é tudo isso, todo esse procedimento de sniper, uso de sniper, não sei o que, todo procedimento ali da polícia, e o fato do governador ir lá comemorar, isso foi tudo, foi considerado pela esquerda, pela imprensa, muita gente, como ato demagogo. E não é só isso. Vou falar aqui do presidente Bolsonaro, porque você vê assim, ele sempre tá em jogo de futebol, tá lá e foi para aquela festa do peão de Barretos, ele foi lá e aí eu vou falar de um caso específico que foi na final da Copa América, que foi aqui no Brasil, lá no Maracanã. Tem lá o jogo, o Brasil e Peru, o Brasil foi campeão, e tá lá o Bolsonaro aí foi lá, tirou foto com os jogadores, com a taça, e isso incomodou muito o pessoal da esquerda. Primeiro, porque é o Bolsonaro, e segundo, porque eles ficaram naquela coisa, vejam bem, olha só, a presidente ficava lá, aí falaram que isso foi um ato demagogo do Bolsonaro. E o que eles falaram? Que aquilo ali foi ato político, partidário, eleitoreiro. Sim, eleitoreiro. Olha, e nem tá em campanha, isso aqui é interessante. Não tá nem em campanha, falando, não, isso aí é ato, é porque eu falo que o Bolsonaro está com popularidade baixa, ele tá indo pra jogo de futebol pra se mostrar, não sei o que. É claro que tá indo pra jogo de futebol pra se mostrar, meu Deus do céu, é político é assim. O político, desde que o mundo é mundo, é assim. Essa questão de demagogia, ela tá intrínseca em políticos. Não é aquele purismo liberal que fica falando, olha, não sei o que, temos que pensar em economia, não podemos ficar fazendo essas coisas, a pensar em pautas morais, não sei o que. É por isso que o liberal ele vive na própria bolha, né? Critica uma coisa dessas, né? Certas atitudes que são consideradas demagógicas pela esquerda. Olha, um dos maiores demagogos que o Brasil já teve foi Lula. O Lula é a personificação da demagogia. Porque até hoje ele fala que o que é preso político foi
a elite que o prendeu, foi os Estados Unidos, sei lá mais quem, o imperialismo yankee, a não sei o que. Cara, o Lula é o maior demagogo o Brasil já teve, mas mesmo assim, muita gente acha ainda que ele é inocente. O esquerdista, ele é demagogo por natureza. Principalmente agora com o progressismo. Ele diz que luta pela causa dos negros, mas os maiores preconceituosos com os negros é o pessoal da esquerda. Porque, principalmente na questão de polícia, né, eles falam o quê? Que a polícia ela entra na favela para matar negro e pobre. E o pessoal da esquerda cruza os dedos quando acontece uma morte de inocente e cruza os dedos para ver se é uma pessoa negra. E se é uma pessoa pobre e negra. Gente, isso não é brincadeira. Eu moro em favela, eu sei como é que é isso. Quando acontece uma operação policial e quando falam, morreu não sei quantos inocentes. É claro, é lamentável que morra inocente numa operação policial. Mas aí quando fala, fulano de tal era estudante, era negro e era pobre. Aí a imprensa que fala, meu Deus do céu, até quando vamos com essa violência, não sei o que, essa guerra contra as drogas não adianta nada, morre negros, morre pobres, inocentes. E aí a solução é liberar as drogas. Vamos liberar as drogas, os traficantes fazerem o que quiser, a polícia não vai... Aí, bom, não vai ser mais ilegal droga. Aí por que a polícia vai invadir a favela? Vai entrar na favela? Então pra quê? Aí muita gente tem esse pensamento de que não, só liberar as drogas, os traficantes vão ficar de boa, tal. Aí pronto, aí a polícia não vai mais interferir, pronto, aí todo mundo fica na santa paz nas favelas. Quando na realidade não é bem assim, tá? A demanda do tráfico vai aumentar muito, porque o traficante vai, sei lá, abrir empresa, CNPJ e tudo pra ele vender drogas seriam consideradas legais? Claro que não, né? Vão ficar ali na clandestinidade, ó. Mas enfim, é essa narrativa que falam e a esquerda, como eu falei, eles cruzam os dedos para que morra um negro, morra um pobre. E eu acho que o ato mais demagogo que a esquerda, mais demagógico, perdão, que a esquerda está usou, principalmente do ano passado para cá, 2018 para cá, é o assassinato da Marielle Franco, da vereadora do PSOL, né, e do seu motorista. Que é o seguinte, cara, infelizmente é muito comum assassinato de vereadores. Inclusive tem um caso recente que acabou sendo um vereador de Maricá acabou sendo assassinado. Mas aí entra o X da questão. A Marielle era do PSOL e ela era negra e era bissexual. Só para esse pessoal da esquerda usar a narrativa de que o Brasil é um país que mata negros e mata o que eles chamam LGBTs à torta direito. Porque é uma cultura disso. É uma cultura que chamam de racista e LGBTfóbica. E que mata vereadoras. E por isso que pegam a imagem da Marielle. Tá lá a esposa, entre aspas. Tá lá sempre nesses programas aí da Globo. Tá lá no carnaval. Lá a Mangueira faz um enredo em homenagem a Marielle e ganha o carnaval. Enfim, eles usam a imagem da Marielle pra tudo, como se fosse ali uma mártire, e continuam pisando no cadáver dela até hoje. Então, a esquerda que usa de demagogia, mas eles dizem que é apenas
um ato de conscientização. Eles têm muito amor no coração, têm muita empatia, e que a direita é que tem ódio, a direita é que é intolerante, a direita é que não sabe dialogar, a direita é que não tem amor ao próximo. E que é a direita que usa de demagogia. Por exemplo, eles falam que essa questão da direita pregar assim, flexibilização de armas de fogo. Eles falam que isso é algo demagógico por parte da direita. Porque fala, não, que ele fala isso, fala assim do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala isso porque ele só fala isso porque o povo quer. É que o povo compra esse tipo de coisa. Olha, o povo compra esse tipo de coisa porque eles sabem da realidade da criminalidade no Brasil. Por isso que o cidadão comum, às vezes, ele quer ter arma de fogo para se defender. Isso aí não é demagogia, é uma realidade. Mas eles dizem que é demagogia. Porque o esquerdista fala que, não, o progressista em geral, ele fala que a realidade é tudo que é falado na televisão, é tudo que é falado na academia, e é tudo que é falado ali na Câmara dos Deputados por parte de um deputado de esquerda. Aquilo ali é realidade. E o que eles chamam, o que é realidade para eles é pura propaganda fascista, sei lá, propaganda nazista. Enfim, é complicado essa questão, né? E agora estão fazendo isso com essa questão da Amazônia, estão fazendo toda essa demagogia, de fato, essa questão da Amazônia, mas eles dizem que estão conscientizados aí com a causa da Amazônia, que estão salvando a Amazônia com hashtags e fotos falsas. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.